O dólar dos Estados Unidos, a moeda mais observada do mundo, está passando por um momento muito difícil. Ele caminha para a maior queda em mais de 3 meses. O dólar está em tendência de baixa desde janeiro de 2025, como mencionei em meus vídeos anteriores, você deve se lembrar. Portanto, isso não é uma coincidência. A queda do dólar está levantando questões mais profundas sobre política global, comércio e até mesmo o papel dos Estados Unidos no sistema financeiro mundial. Com os bancos centrais se preparando para reuniões críticas nas próximas semanas e Washington reconsiderando sua postura econômica, a direção do dólar está mais incerta do que esteve em anos. O dólar americano está sendo negociado próximo às mínimas de 2 semanas. O índice do dólar, que mede o valor do dólar americano em relação a uma cesta de 6 moedas principais, caiu quase 1% nesta semana, registrando seu pior desempenho semanal desde o início de junho. Os fatores por trás disso são uma mistura de antecipação, geopolítica e recalibração do mercado. Os mercados estão em compasso de espera, enquanto aguardam as decisões de política monetária da próxima semana de 2 grandes bancos centrais, o Federal Reserve dos Estados Unidos e o Banco do Japão. Embora não se espere que nenhum dos bancos ajuste as taxas imediatamente, nada dramático deve acontecer, os investidores estão, na verdade, focados no tom das mensagens. Trata-se muito do tom. Eles vão sugerir cortes ou aumentos futuros, vão sinalizar paciência. Qualquer mudança no tom pode movimentar trilhões de dólares em capital global. Ao mesmo tempo, o iene disparou nesta semana. Aumentou 1%, e este é seu melhor desempenho desde maio. Isso se deve em grande parte ao fato de que o Japão acabou de assinar um acordo comercial, se é que se pode chamar assim, em seu próprio prejuízo, é claro, com os Estados Unidos, que reduziu as tarifas de importação de automóveis para 15%. Esse acordo fez com que os mercados acreditassem que o Banco do Japão pode finalmente estar confiante o suficiente para aumentar as taxas de juros ainda este ano, algo que muitos economistas agora esperam. O Banco Central Europeu manteve suas principais taxas estáveis em 2%, o que sinaliza uma pausa em seu ciclo de flexibilização que já dura 1 ano. Essa decisão, tomada poucos dias antes de um prazo crítico para o comércio entre os Estados Unidos e o EU, é vista como uma medida para evitar abalar os mercados enquanto se aguarda a clareza de Washington. O euro, como resultado, continua bastante forte. Dólar está em torno de 1,17. E claro, isso está um pouco abaixo de sua máxima de 4 anos registrada no início deste mês. Só este ano já subiu mais de 13%. Acredite se quiser, e claro, isso é impulsionado por um dólar enfraquecido. Em Washington, o destino do dólar também está sendo moldado por uma relação incomumente tensa, e isso é algo que não posso deixar de mencionar. A relação entre o presidente Trump e o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Em um movimento raro e simbólico, Trump visitou o Federal Reserve em 24 de julho, mas não foi para elogiar Powell. Claro, foi para criticá-lo. Trump criticou os gastos do Fed com reformas e, mais uma vez, pressionou por taxas de juros mais baixas, argumentando que cortes nas taxas são essenciais para sustentar o crescimento dos Estados Unidos. Mas os mercados praticamente ignoraram a visita dele ao Fed. Eles não reagiram, basicamente não deram importância. Parece que hoje em dia há um grau considerável de menor reação ao que Trump diz e faz. No fim das contas, todo mundo entende que a visita de Trump ao Fed foi mais espetáculo do que substância. Espera-se que Powell mantenha sua abordagem baseada em dados. Ele continua sem se comprometer com cortes de juros, ao mesmo tempo em que afirma que o Federal Reserve é bastante flexível, vai continuar flexível e vai agir com base nos dados econômicos. Isso está totalmente alinhado com as expectativas do mercado. O Fed provavelmente vai manter sua taxa básica estável entre 4,25% e 4,5%. Então a grande questão agora é, por que o dólar está caindo? O que está acontecendo com o dólar americano?
Há um bom motivo. Primeiro, são as tarifas. À medida que os Estados Unidos aumentam os impostos de importação para proteger oficialmente as indústrias domésticas, isso cria pressão inflacionária e reduz o crescimento internamente. Ironicamente, isso fortalece o argumento para cortes nas taxas de juros, o que, por sua vez, enfraquece o dólar. Há um segundo motivo que gostaria de mencionar também. O segundo fator é o sentimento. Um dólar mais fraco torna os produtos americanos mais baratos no exterior, o que impulsiona as exportações. Claro, aumenta as exportações. E isso pode ser uma vitória potencial de curto prazo para a agenda comercial de Trump. Alguns funcionários até sugerem que isso pode ser estratégico. O secretário de Comércio, Howard Lutnick, disse na semana passada que a queda do dólar, abre aspas, poderia suavizar completamente as tarifas. Mas há tensão dentro do governo. Trump continua defendendo um dólar forte, tendo dito recentemente, nunca vou deixar o dólar desvalorizar. Sua principal preocupação pode ser que um dólar mais fraco aumente os preços para os consumidores americanos e, efetivamente, prejudique a liderança dos Estados Unidos nas finanças globais, o que é uma conclusão bastante lógica, eu diria. E esse debate vai muito além da próxima semana. Isso é realmente o mais importante a se ter em mente. O dólar caiu quase 10% desde que Trump voltou ao cargo, uma queda de 10% desde janeiro. Algumas pessoas temem que isso possa sinalizar uma perda de confiança global, e muitos acreditam que é exatamente por esse motivo que o dólar tem apresentado uma tendência de queda. O CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, alertou que, se as pessoas decidirem que o dólar americano não é mais o lugar certo para estar, isso se tornará um problema. Bem, é claro que será. O NBC Group afirma que os temores de uma queda prolongada do dólar são exagerados. Embora investidores especulativos possam estar pessimistas, eles dizem que os fluxos reais de capital ainda favorecem os ativos dos Estados Unidos. E a Apollo Global Management acredita que, uma vez que as tensões comerciais diminuam, a demanda pelo dólar americano e pelos títulos dos Estados Unidos retornará. Isso ainda precisa ser comprovado, é claro, já que a tendência é claramente negativa, e realmente não temos visto muita direção positiva ultimamente. Mesmo dentro da equipe de Trump, as opiniões divergem. Alguns, como o economista Stephen Miron, por exemplo, argumentam que o dólar está persistentemente supervalorizado e que precisa de um ajuste para apoiar as tarifas dos Estados Unidos. Outros, como o secretário do Tesouro, Scott Bessent, insistem que os movimentos recentes são normais e não motivo de preocupação. Então, onde isso nos deixa? A atual e bastante dramática queda do dólar pode ser apenas uma resposta de curto prazo à incerteza política e às expectativas em mudança. Para mim, isso parece bastante improvável. Eu diria que isso reflete uma recalibração global maior e mais complexa, uma que é moldada pelo comércio, mudanças de rumo em políticas econômicas, bancos centrais, atritos políticos e o sentimento dos investidores. O que acontecerá a seguir vai depender não apenas das taxas de juros ou tarifas, mas de como os Estados Unidos definem sua estratégia econômica em um mundo onde a confiança é tudo e as moedas se movem a cada palavra dita por um presidente ou presidente do Banco Central. Então, me diga o que você acha sobre o movimento do dólar americano. Você ainda confia na moeda dos Estados Unidos ou sente que ela está definitivamente perdendo o nível de confiança que já teve? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. De qualquer forma, adoraríamos ouvir você. Muito obrigado por assistir. Se você achou essa análise útil, curta, inscreva-se e compartilhe. Te vejo aqui de novo amanhã. Até mais!